Bem, vou explicar a você qual foi o meu maior erro em vida com dinheiro e como que você pode repensar as suas ideias e repensar isso que te falam na internet, que o melhor caminho é você alugar uma casa, tá bem? Eu já ganhei dinheiro com internet, já ganhei dinheiro com investimento e, bem, eu vou te explicar melhor aqui. Eu fiz esse plano todinho aqui para explicar para você de uma forma bem lúdica, bem tranquila, de fácil acesso para qualquer um entender. Mas, sim, não aluguem uma casa ou sigam essa dica que eu vou dar a vocês. Se eu falar para vocês não alugarem uma casa, eu vou estar mentindo. Eu digo sempre que errar é o melhor caminho que você pode ter. Não compre cursos piratas na internet, não tentem quebrar o caminho que vocês têm que trilhar. Não tentem pegar atalhos, tá bem? O legal da vida é você curtir o seu caminho, errar, acertar, aprender com ele, errar de novo, chorar, levantar a cabeça e fazer da coisa certa, e no final você vê que todo esse caminho tem um gosto diferente, tem um gosto de caramba, se eu pudesse eu faria tudo de novo, porque você não quebrou o caminho, você não pegou atalhos. É por isso que muitas pessoas, quando ganham muito dinheiro, no final acham que não vem sentido na vida porque não, não trilharam o caminho, entendeu? Cortaram o caminho. Então, dessa forma, eu vou explicar para vocês. Claro que cada um tem a sua ideia diferente de vida, mas o porquê que eu acho que aluguel não é uma parada legal. Outra coisa é que eu ganhava 15 mil por mês, tá? Aos meus 20 anos, 19, 20 anos, eu ganhava 15 mil. Às vezes eu ganhava mais, teve mês que eu fiz 25 mil, 25 mil reais. E, bem, a ideia é que eu quebrei uma regra eu como uma pessoa que sempre gostou do caminho financeiro, fui na ideia de muitos influencers, e o que eu fiz? Eu queria ostentar, eu queria ter uma casa grande. Então eu saí de um aluguel de mil reais, certo? Para um aluguel de 5 mil reais ao mês. E agora eu vou te explicar aqui no papel como é que se seguiu tudo isso e qual é a ideia de que aluguel não é um bom caminho. Bem, primeiramente eu quero dizer para você que esse aqui sou eu e esse aqui era um espelho de uma casa grande que eu tinha. Olha eu aqui, bem pequenininha, a casa era grande, tinha 3 quartos, 2 banheiros, uma sala gigantesca que cabia um sofá de 4 metros. Eu tinha 3 quartos na casa, tá? Um era para minha mulher se arrumar, o outro era para o meu escritório e o outro era para a gente dormir. E dentro desse quarto ainda tinha um mini quarto que era um closet. Então, olha o tamanho da casa que a gente tinha. Bem, por que eu digo que não é legal você ter uma casa grande, tá bem? Porque, primeiro, o aluguel, ele é alto, mano. O aluguel é alto, caralho. Segundo, as contas são muito mais altas, pô. Você tem que tomar mais conta da casa. O condomínio é alto pra caralho, mano. Porque se tem uma casa grande, você mora no asfalto. E se tem asfalto, tem condomínio. Ainda mais eu que morava no Rio. Então, imagina o tamanho desse condomínio, né? Limpeza. Mano, você vai ter que gastar metade do seu dia limpando a casa, porque entra poeira, entra sujeira, a cozinha é gigante, engordura tudo, e você tem que limpar a sua sala gigantesca, o seu quarto gigantesco. Então, limpeza, mano, é um bagulho que cansa muito. Depois, você tem cômodos vazios. Como eu disse, eu tinha um pro meu escritório, que era vazio, praticamente, e tinha outro que era pra a minha mulher se arrumar. Era somente isso, se arrumar. Ela tinha espelho por tudo que era lá, era só pra se arrumar, entendeu? Então eu tinha 3 quartos e só usava mesmo um. E, do mesmo jeito, a casa não é sua, mano. A casa não é sua. Você tem alguém ali que tá recebendo dinheiro e que, no final das contas, se você passar 20 anos naquela casa pagando, quando você sair, você vai sair de mãos abanando, porque não vai ser sua casa, caralho. Então, bem, o exemplo é o seguinte. Eu ganhava mais ou menos, né, 15 mil reais por mês. Mas 5 mil era só de aluguel, mano. Caralho, que merda. Bem, e aí, se você, eu fiquei um ano nessa casa. Então, 5 mil vezes 12 igual a 60 mil reais nessa casa, certo? Se eu desse entrada de 60 mil reais, né, numa casa de 200 mil reais, que era uma casa até legalzinha, eu andei pesquisando na época e seria o certo a se fazer, né? Eu teria entrado com uma entrada de 30%,
certo? Na casa e ganharia um financiamento fácil ou não. Porém, se você pegar uma pessoa que confia em você, que você confia nela, e vocês fazerem um acordo para ela também ser como se fosse uma compensadora de renda, e no caso, nesse exemplo, seria a minha avó, que tem um crédito muito bom, porque ela nunca deixou uma conta atrasada durante anos e anos e anos, com toda certeza eu conseguiria esse financiamento. E aí o que aconteceria? Esse sou eu, comprando uma casa menor, olha aí, olha o tamanho, olha o tamanho. Olha o tamanho deu aqui, nessa casa, e olha o tamanho deu aqui, né? Tô bem maior, né? Magro do mesmo jeito. Então, 140 mil dividido por 120 seria um financiamento de 10 anos, certo? Então, esses 140 mil dividido por 120 meses daria 166 reais. Porém, 1.166. Porém, se a gente coloca aqui uma porcentagem de 15%, tá? Em cada mês, o que eu acho que não é tão grande assim, ou deve ser, eu não sei como é que tá os juros no Brasil, porque é muito tempo que eu não moro lá, muito tempo que eu não pesquiso sobre isso. Mas eu pagaria mais ou menos 1.400 ao mês, certo? 1.400 ao mês. Agora, se eu alugasse esta casa, né, que eu estou financiando e tenho que pagar 1.400 todo mês, e eu alugasse por R$ 2.000, então esses 1.400 pagos, ou poderia pagar os R$ 2.000. Por quê? Porque pagar mais diminui os juros. Porque os juros nada mais é do que o governo tentando arrancar o máximo de dinheiro que eles podem nas primeiras parcelas, para que caso haja de você não pagar as próximas parcelas, ele já tenha arrancado o máximo de dinheiro possível seu. Agora, se você paga a mais do que você deveria pagar, ele vai arrematando, ele vai amortizando os juros que você tem, porque você ganha confiança com o banco. Então, as parcelas vão cada vez mais caírem, entendeu? Caírem. Ao final, né? Ao final de tudo, esse menos aqui significa que esses 10 anos que você pagaria, você não vai pagar os 10 anos, você vai terminar antes, porque você conseguiu mostrar para o banco que era alguém confiável. Dessa maneira, você começa a entender que o governo ele não está tirando seu dinheiro porque ele é mau, ele só tem medo, ele só tem receio, ele tem traumas. Ele tem traumas de pessoas que não pagaram. Então ele não vai confiar totalmente em você. Você precisa mostrar para ele que você é uma boa pessoa. Você precisa mostrar para ele que é uma pessoa que cumpre com seus deveres, com a sua palavra. Mas aí, para isso, você precisa ser inteligente. E tem que ver que você é inteligente. Então, eu fui inteligente? Não, eu fui burro pra caralho. Mas aprendi a lição. E é isso que importa. E o que eu digo para vocês que é a minha ideia e que eu tenho visto que muitas pessoas estão fazendo isso, e eu digo que é o futuro, não tem outro jeito, e eu acho que seria um bom início para muita gente. Bem, a gente teve um boom de imobiliário dos anos 40 até os anos de hoje, onde nossos pais compravam casa com um cabrito, um pé de maracujá e um engradado de cerveja Itaipava, né, de 670 ml, 673 ml cada lata, em um pack de 24. E, bem, hoje não é mais assim, cara. Talvez nem que a gente passe 40 anos trabalhando no Brasil, a gente vai conseguir comprar uma casa. Então a gente tem que ser um pouco arcaico. A gente tem que sujar um pouquinho as mãos. E eu acredito que hoje, o que você pode fazer, e que é uma alternativa, né? Não é uma coisa assim, uau, que maravilha, mas é uma alternativa. É você fazer uma casa, você mesmo, entendeu? Uma casinha de madeira. Ah, mas Yuri, porra, todo mundo tem uma casa disso, daquilo outro, e é um murão, e é pedra pra caralho, é isso. Mano, tenta simplificar, cara. Não dá pra começar com um palácio, tá ligado? Começa com um palacete. Então, a minha ideia aqui é, em Portugal, do jeito que eu tô vendo que as moradias estão muito caras, e se eu alugar uma casa, essa daqui eu vou sair, entendeu? Eu vou sair, porque eu não vou gastar o dinheiro todo que eu ganho, metade do meu dinheiro pra pagar uma casa que no final não vai ser minha. Então, o que eu tô tentando, assim, fazer de início é juntar uma grana e montar uma tiny house, entendeu? Montar uma tiny house
procurem aí na internet o que é uma tiny house. Tem um canal do Vinfida que ele tá mostrando de fato como é que ele faz. E eu acho que isso sim é uma boa ideia, porque, primeiramente, a gente tem que botar a mão na massa, a gente tem que se fuder, a gente tem que aprender, entendeu? A gente tem que arrumar as alternativas, a gente tem que dar a cara a tapa para que a gente consiga pelo menos se livrar de um encosto, entendeu? E o encosto de hoje é o aluguel caro. É o aluguel caro e não tem outro jeito, mano. O aluguel é caro pra caralho e todo mundo... Eu acredito que todo mundo tenha que sair pelo menos de casa aos 18 anos, entendeu? Eu saí mais cedo, mas eu acho que todo mundo tem que sair cedo porque é isso que diferencia aquela pessoa que já aprende, já tomou porrada na cara, entendeu? Sei lá, vamos comparar duas pessoas, uma de 24 e uma de 18, tá? Se essa de 18 sair e da casa dos pais e for aprender com a vida, entendeu? Mesmo que ela vá alugar uma casa e depois volte para casa dos pais, mas ela vai ter um conhecimento de vida muito maior do que essa pessoa de 24 anos que saiu de casa preparado dos pais. Mas se você tem uma oportunidade de ficar na casa dos pais, tem o seu espaço e consegue juntar um dinheiro pra fazer a sua vida, ok, mano, show de bola. A gente não tem também que se espelhar na vida dos outros. Ah, a vida daquele cara ali, ele fez isso e aquilo outro, tem que fazer também. Não, não é isso. Mas o que eu te digo é que a experiência dessa pessoa que saiu de casa primeiro do que essa pessoa de 24 anos vai ser muito maior, entendeu? Vai ser muito maior. Ela vai estar mais preparada para as coisas que acontecem na vida dela. Enquanto essa não. Então, bem, o que eu quero dizer pra vocês é que a melhor alternativa que vocês podem fazer é vocês continuarem morando onde vocês estão morando e arranjar um lugar pra montar uma casa vocês mesmos, não importa o jeito que ela seja, tá bem? Não importa. Porque, mas não vai ter o conforto disso, daquilo outro, e bacabaca, e beca-beca, mas caralho, mano, qual é o tamanho do teu sonho, porra? O teu sonho é maior do que as dificuldades que você vai passar ou está passando? Sim, você não vai ver problema nenhum em nada. Agora, se o seu sonho for tão pequeno ao ponto de qualquer coisa parecer um problema, mano, parabéns, cara. Talvez você não esteja sonhando direito. É isso, cara. Não tem outra coisa a se falar. Então, é isso que eu tô tentando falar, tá? Com todo esse exemplo aqui que eu falei, é que, bem, não adianta você ter muito dinheiro se você não usa ele de forma inteligente. Então, ao invés de dar dinheiro pros outros, aquele seu dinheiro suado de você trabalhar 10, 12, 15 horas por dia, entendeu? 6 dias na semana, pra só chegar em casa, dormir, entendeu? Chegar em casa, deitar na sua cama, acordar, tomar banho, sair, chegar, dormir, acordar, tomar banho e sair. Mano, não vale a pena você gastar com aluguel. Eu, Yuri, prefiro 1000 vezes morar aqui em Portugal, entendeu? Numa casinha menor que seja, mais simples que seja. E, mano, trabalhar e trabalhar mais. E tá fazendo coisas pra ganhar dinheiro. Pra no final, eu pegar esse dinheiro, fazer a minha própria casa, entendeu? Investir de um certo modo que, se eu for arrendar uma casa, que eu arrende de forma confortável, entenda? Que eu arrende de forma confortável, que eu não esteja somente dando dinheiro pro arrendatário. É essa a minha ideia. Espero que vocês tenham entendido, tá bem? Espero que vocês tenham colocado na sua cabeça que isso não é uma idiotice, é uma forma singela e que não usa tanto ego. Eu não tenho que ter um carro foda, eu não tenho que ter uma casa foda pros outros me achar foda, mano. Eu só preciso fazer, eu só preciso ter iniciativa, eu só preciso ser eu, entende? E se você quiser mais dicas e coisas pra te auxiliar nos seus pensamentos, mano, tem uns linkzinhos aqui que com certeza na descrição e nos comentários vão te ajudar muito. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto.